Boa noite, pessoal. Esperar aqui um pouquinho o pessoal entrar. Hoje nós vamos falar sobre florais de Bach. Então, hoje nós temos também uma grande convidada, uma grande amiga e também terapeuta, Cristiane Paim, que hoje vai estar aqui nos respondendo diversas questões aí sobre florais de Bach. Então, enquanto o pessoal vai entrando, aí você pode também, né, se você que se interessa por essa medicina, vamos dizer assim, essa medicina alternativa, então hoje você vai ter aí uma grande oportunidade para você então esclarecer, né, dentro de você como que funciona essa terapia. Eu gostaria também que se você pudesse escrever aí nos comentários se você está me ouvindo direito, se o som está saindo direitinho, que já já nós vamos começar então a live, né? Os florais, né? Florais de Bach, como eles atuam na nossa vida, né? Só esperando aqui, eu acho que a Cris deve estar chegando aí, ó, a Cris tá entrando. Deixa eu ver aqui que daí eu já chamo ela. Vamos ver aqui. Enquanto o pessoal vai entrando. Isso. Então, para Cris. Hoje, então, nós vamos falar sobre florais de Bach. Tô bem faceira aí, esperando aí. E acredito que você também. Oi, Cris. Boa noite, Diego. Tudo bem? Boa noite, Flor. Tudo bem? Tudo bem. Que bom. Eu estava comentando aqui com o pessoal que está entrando aqui para nos assistir aqui na live, que hoje nós vamos falar sobre florais de Bach, né? E a Cris é uma grande amiga minha, também terapeuta, que ajuda aí diversas pessoas com algumas linhas de trabalho, formas de trabalho de terapia, né, Cris? Então, eu Sim. gostaria que você se apresentasse, então, até para os meus seguidores que ainda não seguem você, para eles terem também uma noção como é, né, o teu trabalho. Você poderia explicar um pouquinho para nós? Sim. Então, boa noite e gratidão pela oportunidade de estar com você e com todas, né? Então, eu trabalho com terapia holística, atuando com os florais de Bach, que a gente vai falar hoje, né, sobre eles, com o Isso. Reiki também, né? Com meditação, Ho'oponopono e terapia quântica. São essas técnicas que eu estou atuando. Ótimo, ótimo. E Cris, explica um pouquinho para nós como é que é a terapia baseada nos florais. Como é que eles são? O que são florais de Bach? Para aquelas pessoas que, né, que às vezes nunca tiveram contato, né? Ou não sabe como funciona. Você poderia, então, contar aí para nós como é que funciona, mais ou menos? Claro. Então, assim, a história dos florais de Bach é que eles foram descobertos na década de 1930 em diante, né, pelo pesquisador e médico Dr. Bach, né? Então, assim, ele fazia os atendimentos e ele percebia que as pessoas que ele atendia não respondiam igual. Cada pessoa é uma pessoa, né? Então, se somos diferentes, respondemos diferente, né? Então, com muitas pesquisas de campo, né, ele foi atrás de plantas e descobriu essências de flores silvestres, que são os florais de Bach. Que Foi essa maravilha. descoberta. E ele conseguiu, então, 38 essências que existem até hoje, né, Aham. e que nós utilizamos para várias situações da nossa vida. São esses florais Muito maravilhosos. bom. Que maravilha. E desde lá, então, muitos profissionais trabalham, então, com essa linha que seria os florais, isso? E, e essa... e como é que... Explica um pouquinho para nós como é que funciona essa terapia com florais. Como que ela funciona, assim, na prática? O que que a pessoa tem que fazer? Ela tem que consultar um profissional digamos assim, habilitado, né, que trabalhe com os florais. Conta um pouquinho para nós o que é a terapia de florais. Então, assim, Diego,
A terapia floral, ela é uma terapia vibracional. Então, ela vai buscar, através das emoções, né? Lá na raiz do problema, para achar a causa da depressão, por exemplo, né? Da insônia, da ansiedade, porque a gente não quer só saber o sintoma, a gente quer descobrir a causa para auxiliar a pessoa, né? Para ajudar ela nesse tratamento. E também ela vai atuar no nosso corpo físico, né? Mental, emocional e espiritual. Então ela é bem Olha só, profunda, né? isso. Lembrando, né, que assim como Einstein, né, há mais de 100 anos já nos deu, né, assim, de informação, com base nos estudos dele, que tudo é energia, né? Então a gente percebe que até a ciência, né, hoje em dia, ela está abraçando esta causa, ou seja, ela está percebendo que não é só aquele medicamento, por um exemplo, receitado pelo médico que ele funciona. Na verdade, nós temos também, então, de certa forma, os florais é como se fosse trabalhar o todo do ser humano, né? Então, dentro desse todo, né, ele atua, então, na questão fisiológica, física, que é a questão da matéria, né? Vamos dizer assim, que é os fluidos materiais, digamos, dessas essências, que vai atuar também no campo, então, emocional e espiritual energético, né? Quando eu cito aqui o termo espiritual, a gente está se referindo ao campo energético, né? É a energia, ou seja, tudo é energia, a energia da essência se funde com o nosso físico, vamos dizer assim. Então aí transformando isso numa cura ou numa possível cura. A palavra cura para mim ela tem muito significado e toda cura emocional, física ou espiritual, a gente interpreta que também tem a ver com o merecimento da pessoa, né? Então, as buscas que ela faz, né? Então, tudo isso também está se somando ali no resultado como um todo, né? Não só, acredito eu, como o tratamento dos florais, mas também eu, como terapeuta, também posso afirmar que todo o processo de cura ocorre de uma troca, né? De uma troca de polaridade também da pessoa, né? E para quem que é indicado, Cris, assim, como é que a gente pode dizer assim, quem que pode fazer uso dos florais, enfim, como que é feita essa indicação, por um exemplo, assim, para quem que é indicado? Na verdade, quando as pessoas nos procuram, né, elas vêm com várias situações, né? Tanto casos pontuais, né? Tipo uma insônia, quanto uma depressão profunda, né? Algo assim mais grave. Então não existe assim é para todos, na verdade. Para todos, né? Os florais Ah, servem para então, todos, para todos. inclusive Aham. para gestantes também, eles são indicados, né? Para os bebezinhos também Uhum. e para os nossos pets também. Olha que legal. Florais são Aham. bem úteis, na verdade, Olha que né? maravilha. Então, é para todo Então, mundo, não existe aham. contraindicação. Então, aham. Ou seja, então todas as pessoas podem fazer uso dos Podem florais. fazer, Isso, olha que exatamente. maravilha, né? Devem, né? É, Porque a gente sempre está em busca, né, de alguma coisa, né, Diego? A gente sempre está. isso, A gente está aham, sempre querendo exatamente. evoluir, né? Então, eles são maravilhosos. Isso eu posso dizer por experiência de muito tempo de uso, né? E agora por estar Sim, atendendo as pessoas como terapeuta. que maravilha. Tu sabe que é muito bom, né, a gente saber que existe sempre alternativas, né? E como é que funciona assim? Pode também usar em casos de doenças físicas? Como é que funciona isso?
Sim, o que a gente sempre preconiza é que eles não vão substituir os medicamentos, tá? O tratamento médico vai Ah, permanecer, sim. mas Uhum. eles vão auxiliar nesse processo, né? Tanto que a Uhum. Organização Mundial de Saúde, ela reconhece os florais como terapia complementar, né? Uhum. Então a gente deve utilizar eles, né? Se a pessoa tem hipertensão, se a pessoa tem diabetes, se a pessoa tem problemas cardíacos, ela vai continuar com seu tratamento. Mas ela pode aliar os florais, sim, porque eles vão auxiliar, Ótimo. né? Uhum. E muito. Ótimo. Uhum. Que maravilha, que maravilha. Inclusive, eu quero dar um recado aqui para quem está nos acompanhando. Aqui, ó, do ladinho tem um boomerang, tem ali uma flechinha. Clica ali e compartilha com as 5 pessoas que você mais gosta aqui dos teus amigos aqui do Instagram. E eu tenho certeza que quando esse teu amigo estiver vendo, né, que você compartilhou com ele essa live, com certeza ele vai se sentir muito feliz em saber que você lembrou dele ao passar essas informações. Então, também gostaria de dizer que você que está aqui nos acompanhando, você pode também enviar, se você tem alguma dúvida, escreve aí nos comentários, que assim que possível a gente vai estar também respondendo ao longo da live, ok? Cris, e me diga também uma coisa. Então, que tipo, por um exemplo assim, ó, se uma pessoa, por um exemplo, ela está com depressão, tá? E Uhum. aí ela procura, então, um profissional que trabalha com florais. Como é que você precisa fazer um diagnóstico? É isso? Porque eu sei que também existe muitos florais vendidos, por exemplo, em farmácia. Que é, por um exemplo, assim, a pessoa está com depressão, tem um floral lá pronto. A pessoa está com, ela sente ansiedade, tem outro floral. Só que a gente sabe também, a gente como terapeuta, que existe muitas pessoas que têm muitos sintomas. Por exemplo, depressão, ansiedade, tristeza, mágoa ou ressentimento. Enfim, existe diversos sentimentos, emoções envolvidas, né? E como é que funciona isso? Como é que uma pessoa ela procura, por exemplo, a Cris e a Cris vai fazer vários florais? Como é que funciona? Ou ela vai lá e compra um na farmácia? Como é que funciona isso? Conta um pouquinho para nós essa história. Assim, então a gente faz uma análise bem detalhada, Diego, com a pessoa, a gente o porquê dela estar sentindo esses sintomas, né? A gente vai querer saber várias situações no decorrer da vida dela, quando que ela chegou a esse sintoma. Então, através dessa análise bem detalhada, bem criteriosa, inclusive, é que a gente vai indicar as essências adequadas e para ela mandar manipular, né? O que a gente indica? Que ela não compre pronto, como tu falou. Porque cada pessoa Uhum, é uma pessoa. Então, se tu vai lá e compra a essência, né, para insônia, a insônia tua pode ser diferente da minha, né? A causa uhum, nunca isso. vai ser igual. Então, a gente não indica comprar o floral pronto. E sim, Uhum. consultar e ter acompanhamento do terapeuta de florais, né? Que ele vai saber indicar e vai fazer o acompanhamento adequado. Nesse período que a pessoa vai estar tomando, ele tem que estar acompanhando também. Entendi. Então existe todo um acompanhamento, isso? Existe, existe. Aham, ótimo. Porque tu sabe que há muito tempo atrás, quando eu conheci, por exemplo, os florais, eu lembro porque os florais, até depois eu gostaria que você explicasse um pouquinho como é que é feito a dosagem, enfim, né, como a pessoa toma, mas eu lembro que eu chegava lá e eu via, por exemplo, lá na farmácia, por exemplo, de manipulação, ou até mesmo farmácias normais, com venda, por exemplo, assim, ansiedade, depressão, medo, e tinha muitas opções. E às vezes a gente se enquadra em mais do que uma opção. E daí eu ficava me questionando, mas como é que se toma isso? Então eu vou ter que comprar vários? Então Pois é.
indo em busca de um profissional, então você vai fazer a análise e criar um próprio para a pessoa, é isso? Sim, a pessoa vai ter o próprio dela. Porque o que a gente vai buscar é a causa, né? O sintoma existe, né? A depressão, a Uhum, insônia, a ansiedade. Mas a gente vai mais profundo, né? Tanto que a pessoa, às vezes, ela vai conseguir se identificar, né, Diego? Com o passar sim, das sessões, a pessoa também vai conseguir entender o porquê daquela ansiedade, né? Então, uhum, ele tem que ser indicado pelo terapeuta, a essência adequada. entendi. Porque E aquela como lá, é que é? a essência pronta talvez não faça o efeito, né, como deveria, né? Eu Até porque acredito a que não pessoa vai. tem mais do que um sintoma, é isso? Porque Sim, às vezes a sim. pessoa ela tem, por um exemplo, mais do que um sintoma e ela precisa trabalhar, digamos assim, esses sintomas não de maneira separada, e sim unificar, por exemplo, as essências necessárias Exatamente. para todos os tipos daqueles, vamos dizer assim, problemas que ela apresentou, isso? Exatamente. Então, as pessoas às vezes Aí, me pedem, eu quero um floral para ansiedade. Você me prescreve, né? Daí eu falo, uhum, eu indico, né? Mas eu preciso uhum, fazer uma avaliação detalhada contigo. Eu não posso só te indicar um para ansiedade, porque isso não é o certo, não tem como, né? A gente precisa fazer sim, uma análise bem detalhada, né? E só com entendi. acompanhamento que vai ser feito isso, né? E como é que funciona, Cris? Conta para nós como é que a pessoa toma. Ela foi lá, consultou, por exemplo, com você, aí você detectou, de acordo com a pesquisa da vida da pessoa, você detectou que ela tem que tomar três tipos, por um exemplo, de essência, que vão equivaler aos sintomas apresentados por essa pessoa. Aí ela manda então manipular, é isso? Sim, É a feito gente em dá farmácia de indicação manipulação. em forma de manipulação. A gente dá indicação com os nomes, né, das essências, com todos os cuidados que a pessoa tem que ter, porque ele exige alguns cuidados, né, para Uhum. durabilidade floral. E Como é depois que a são gente, esses cuidados, Flor? os cuidados são não ficar exposto ao sol, né? Se a pessoa tiver que sair, levar ele na bolsa, colocar ele protegido, porque ele fica num frasquinho de vidro, né? Então ele Aham, exige alguns cuidados. Não ficar perto de aparelhos eletrônicos, né? Por causa da irradiação, né? E é aham. cuidados básicos, né? E também a quantidade necessária que a pessoa deve tomar durante o dia e as gotinhas também. Então, tudo isso a gente explica bem, né? E daí só indica para a pessoa mandar manipular na farmácia que a pessoa tenha confiança, né? E já vai começar Uhum. a tomar. É bem simples mesmo. Aham, entendi. E como você disse, qualquer pessoa pode tomar, né? Pode ser criança, Qualquer pessoa enfim, gestante, enfim. Então, isso pode. também já facilita, né? Até porque muitas pessoas, elas estão com uma mente já mais aberta, vamos dizer assim, para o holístico. Eu sempre gosto de dizer que holístico não é místico, holístico vê o todo, né? Então, eu acredito que quanto mais as pessoas buscarem também essas terapias ou, enfim, florais, são maneiras menos agressivas ao corpo físico, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que todo medicamento tem também a sua contraindicação ou efeitos colaterais. Então, né, o floral acaba se tornando uma espécie de remédio, embora a gente não deve usar o termo remédio, porque ele não é um remédio, mas ele é uma essência que o corpo vai absorver e vai estar atuando ali também na questão física, né? E Cris, fala aí um pouquinho para nós, os animais, por exemplo, eles podem fazer uso de florais? Sim, para os animais, né? É bem recomendado, né? Inclusive, a gente já percebe nos primeiros dias, né? A melhora na questão do comportamento, né, Diego? Então, assim,
questão de agressividade, ciúmes, né? Em questão do dono, né? Do tutor ou das pessoas, enfim. Uhum. Também fazer xixi fora do lugar, né? Coisas assim que o tutor tá vendo dificuldade com aquele animalzinho, né? E tem para várias outras situações, mas a que a gente mais vê é essas, né, de agressividade, os ciúmes, questão de ficar latindo muito, né? Chamar atenção, Uhum. né? Porque Sim. eles são símbolos, né? A gente sabe que eles vieram para auxiliar a gente, né? Mas eles também têm essas questões, né? Que muitas Exato. vezes é a nossa energia também, né? Em contato com a Sim. deles que cria essas situações, né? Exato, Então, eles exatamente. também Eles precisam são de. uma antena parabólica captando, né, a Não, energia do lar, né, a energia das pessoas do lar. Inclusive, eu fiz uso de florais, tanto para mim quanto também para os meus cachorros que eu tenho aqui na minha casa, e deu super certo, né? Então, por isso que até eu fiz questão de convidar a Cris, né, para vir também esclarecer, porque isso é o mesmo que dar oportunidade também para outras pessoas a terem acesso a essa informação, né? Então, a gente vê realmente uma mudança muito rápida, principalmente nos animais. Talvez por essa pela questão deles serem mais sensíveis, digamos assim, né? Porque como o floral atua no físico, emocional, enfim, né? O campo mental e também espiritual, e como eles têm essa, vamos dizer, essa antena parabólica mais aperfeiçoada de captação de energia, então talvez o efeito dos florais com animais ele tenha um efeito talvez mais imediato, vamos dizer assim. E Cris, explica para nós, tipo assim, faz de conta que uma pessoa, então, ela tem um gatinho que é muito agitado, ou ele é muito nervoso, ou ele estraga muito as coisas dentro de casa, ou então um cachorro, ou enfim, um animal doméstico que apresenta algum sintoma. Então, aí você faz a consulta com o animal ou com a pessoa? Como é que funciona? com a pessoa, com o dono, né? A gente faz a consulta com o tutor. Com ele, a gente vai fazer Uhum. a mesma entrevista, né? O mesmo diálogo para tentar descobrir como que esse bichinho está se comportando, vai tirar também várias questões ali, né, importantes para poder indicar. Mas é com o tutor que a gente faz a entrevista mesmo. Entendi. Então, o dono ele vai dizendo, por exemplo, o que Dono. que o animal apresenta como sintoma e a partir daí, então aí você vai analisando para ver as essências que você vai adicionar no receituário, não sei se é assim que se chama, enfim, para que a pessoa vá lá e mande fazer então o próprio para o animal. Isso? Isso mesmo. E as essências, por exemplo, que a gente utiliza para os animais domésticos, elas são essências diferentes, por um exemplo, destinadas especialmente para casos de animais, ou elas são as mesmas utilizadas por humanos, vamos dizer assim? Na verdade, a composição para os pets não vai álcool, né, Diego? Então, para os pets, para as gestantes, para os bebezinhos e mais algumas questões de outras doenças, né? Também a gente já Uhum. indica outra composição na hora de manipular para não prejudicar eles, né? Então, uma essência vai um Entendi, pouquinho diferente, né? Não vai o entendi. mesmo álcool que vai para os outros, né? Entendi. Então é diferente. A gente não, Diferente. a gente não, não deixa eles, digamos assim, dopados, né? A gente é uma, de certa forma, então é feito um floral diferenciado. Vamos supor, Sim, o diferenciado. dono do animal, vamos aqui dar um exemplo assim de alguma situação. O dono do animalzinho, por exemplo, de estimação, ele tem ansiedade. E vamos supor que o animalzinho de estimação também apresente essa ansiedade como sintoma. Então aí Uhum. o dono vai lá e a Cris faz toda uma análise, dá um conjunto de essências, vamos dizer assim,
para a pessoa mandar manipular para ela. Este mesmo floral que ela vai usar não deve ser o mesmo que ela vai dar para o animal, por causa que as substâncias, embora seja o mesmo sintoma, as substâncias vão, vão variar de acordo com a situação e quem que vai tomar, isso? Variar, né? Porque tem que ser a composição adequada, né? Tanto para os bebezinhos Uhum. também, né? E para as Ah, gestantes sim, e os tipos de doença, né? Tem que ser sim, uma outra composição, né? Que não seja o entendi, próprio, aquele percentual do álcool que vai, né? Nas outras essências. entendi. Então, por um exemplo, uma pessoa que passa por algum problema com o alcoolismo, então seria, ela tem como ser consultar, ela tem como fazer a consulta, fazer um floral, mas ele vai ser retirado, por exemplo, a questão do álcool, isso? Com certeza, com certeza. Isso, Vai ser ok. utilizado a composição que não seja com álcool, né? Isso a gente já faz na entrevista todas as perguntas necessárias, né, para já identificar. Isso. Então, se uma mãe quiser, por exemplo, começar a dar, eu não digo necessariamente para uma criança, mas vamos, sabe que a gente, como terapeuta, tem muita gente que quer tratar, por exemplo, o marido, quer tratar o filho que já é adolescente, enfim. E aí, às vezes tem, eu estou aqui dando exemplo de mães, porque é mais comum mães, por exemplo, querer que o filho faça tratamento ou querer que a filha faça tratamento. Então, por um exemplo, no caso de pais que querem indicar, ou querem fazer, entre aspas, um floral para o filho, mas nem consultou o filho se o filho quer fazer, tá? Então, vamos supor assim, não seria indicado, por um exemplo, eu simplesmente chegar lá, falo contigo, eu e aquele adolescente, e através daquilo que eu acho, você criar, por um exemplo, o receituário. O ideal seria encaminhar esse adolescente para que ele mesmo vá e faça a consulta antes de fazer. Seria isso? Sim, na questão dos adolescentes, crianças, a gente conversa com os dois, né? Tanto com o Uhum, responsável e com o adolescente ou a entendi. criança, para a gente ter as Uhum, duas visões, né? Para a gente sim. entender o todo, né? Uhum. Daquela situação. Que A gente bom, tem até que porque sempre tem que isso. conseguir mais detalhes, né? Porque o que Isso. acontece? O floral, ele vai lá na causa. Quanto mais detalhes a pessoa me passar, mais fácil para mim conseguir indicar a essência correta, né? Para fazer o Ótimo. efeito, digamos, mais rápido, né? Sim. Até porque, né, às vezes os pais, por um exemplo, eles têm uma visão da situação, né? E aí, E quando a gente vai conversar com o jovem, né? O que a gente encontra? Às vezes a gente encontra outra visão da situação, né? sim, Então, então, pessoal, fica aí a dica. Primeiro, não é que é errado, mas não é indicado que se compre florais prontos, porque eles são para tratar um sintoma específico. Então, por um exemplo, e quando você vê o floral na farmácia, aquele pronto, por exemplo, para ansiedade, então significa que ele vai atuar apenas na ansiedade que você sente. Já quando você vai e faz uma consulta com algum profissional da área de florais, ele vai analisar todo o contexto e, a partir deste contexto, fazer um próprio para aquilo que você precisa. Porque às vezes você identifica a ansiedade, mas existem outras coisas e outras causas que você tem como sintoma. Então, aí, se você tem, por exemplo, ansiedade, medo e vamos supor ressentimentos, ansiedade, medo e ressentimentos, tá? Aí você vai lá na farmácia e vê um de ansiedade. Você não está tratando o todo. E talvez seja por isso que muitas pessoas às vezes vão na farmácia, compra um, por um exemplo, para ansiedade, e fica outras coisas sem tratar, e aí fica parecendo que não faz efeito.
É muito comum, às vezes, eu já ouvi isso, pessoas dizerem assim, ah, mas floral não faz efeito. Sim, não faz, porque você foi lá, comprou um pronto, não é que aquele da farmácia não funciona. É que é o seguinte, ele vai tratar apenas aquilo que está escrito ali. Se é ansiedade, só a ansiedade, vai ficar as outras coisas sem tratar. E Cris, Exato. explica para nós, por um exemplo, como é que funciona assim, a pessoa toma em média quantas gotas? Como é que é? Toma o vidro inteiro? Toma quantos vidros? Como é que é? Não. É só 4 gotinhas, né? 4 vezes ao dia é o mínimo, né, Diego? Mas a gente sempre indica, Uhum, se a pessoa está muito ansiosa ou com alguma questão naquele dia, se estressou, não consegue dormir, ela pode aumentar até 6 vezes no dia. Não pode ultrapassar isso. Mas também sim. não adianta a pessoa, é aquilo que eu sempre falo, não adianta a pessoa tomar de manhã e tomar de noite. Não vai resolver Uhum, nada, né? Daí muitos dizem, tá, mas está demorando para fazer o efeito. Mas quantas vezes você tomou? Tomou as uhum, 4, né? uhum. Tem que ter as 4 vezes no mínimo, né? Para ele poder agir. Senão, não tem como mesmo. Né? Exato, você não fica o mesmo que a pessoa ir no médico e o médico dizer, ó, você tome 4 vezes por dia o medicamento X. Aí você vai lá e por conta toma duas. Aí depois não adianta chegar lá e reclamar para o médico que não está fazendo efeito o remédio, né? Então, Exatamente. isso também a pessoa, né, quando vai em busca dos florais, precisa ter essa noção. Não, peraí, né? Eu tô tomando certinho, né, na dose, nos horários certos, né? A gente tem que pensar que florais é a mesma coisa que remédio. Então, se é para tomar 4 gotas a cada 4 vezes ao dia, por um exemplo, e que o máximo é até 6 vezes ao dia, 4 gotas cada vez ao dia, então é isso que vai potencializar o resultado. Então não é que não funciona. Eu acredito que tenha muitas pessoas que não estavam fazendo ou agindo então da maneira correta com relação aos florais, né? Então, Cris, quanto tempo demora? Era a próxima pergunta. Quanto tempo demora para fazer efeito? Isso varia Pois, de pessoa para pessoa? É cada caso? Ou existe diferença em concentração da essência? Como é que funciona essa questão do tempo para fazer efeito no caso dos florais? então, é variável de pessoa para pessoa, né? Tem aqueles casos mais pontuais, que ela vem com uma dificuldade, como tem casos que a pessoa tem muitas situações para trabalhar, né? Então, não tem como a gente dizer vai demorar um mês, vai demorar 2, vai demorar 3. O que a gente sempre indica é fazer o acompanhamento terapêutico, no mínimo 6 meses, né, Diego? Para mim poder, no caso, ir acompanhando, vendo se a pessoa está conseguindo tomar certinho, se essas essências estão adequadas para ela, né? Se está conseguindo absorver, né, no seu organismo, se precisa ter algum tipo de alteração, trocar a essência, né? Porque às vezes pode acontecer, né? Então a gente tem que fazer esse acompanhamento. Não tem como só prescrever, né? E a pessoa ficar tomando sozinha, né? Vai ser muito difícil para ela mesma, né? Então, então assim, para a gente ver se o pessoal também está entendendo, existe um tratamento onde a pessoa ela vai voltar no consultório. Isso, como é que funciona esse tratamento? Ela vai a primeira vez, aí você passa, por um exemplo, uma receita de um floral específico para as situações que ela precisa, e depois de, em média, quanto tempo, então, aí ela tem que retornar? Como é que funciona esse processo? Então, o acompanhamento é semanal, né, Diego? Porque é uma sessão de terapia. Então, a gente vai acompanhando semanalmente, né? Toda semana, porque a gente não vai trabalhando exatamente só com os florais, né? Como eu disse lá no início, porque daí eu tenho as outras técnicas, eu vou aliando, né? O reiki, o Ho'oponopono, a meditação.
né? Terapia quântica. Então, a gente vai fazendo um trabalho em conjunto com as outras técnicas, Ótimo. né? Para potencializar o uso do floral. Então, por isso que tem que ser semanal, né? O acompanhamento, para a gente poder ir trabalhando cada vez mais para ver esse efeito surgir, né? A pessoa Exato, sinta ótimo. isso. Muito bem, muito bem. Antes de eu fazer a próxima pergunta para a Cris, eu gostaria, você que está entrando aqui agora, a gente está falando sobre a cura através dos florais de Bach, né? A Cris, ela é terapeuta holística e ela trabalha com diversas linhas e dentre os trabalhos que ela realiza estão aí as essências dos florais de Bach, né? Que é, para quem não sabe ou não pegou aqui o início da live, é como se fosse um medicamento natural. São essências que não têm, por exemplo, contraindicações, são essências que atuam no nosso campo físico, mental, emocional e também espiritual, né? Promovendo então aí a cura, cura de emoções, cura também de questões físicas, né? No caso de questões físicas, Cris, então, por exemplo, se uma pessoa tem, por exemplo, dores no estômago, existe floral também, assim, para as questões físicas? Como é que funciona? Sim. Então, a gente primeiro vai conversar, né? Para descobrir, né? Buscar lá na raiz dessa causa, dessa dor de estômago, né? Quanto tempo que a pessoa sofre, tentar descobrir as emoções, por que que ela, né? Porque o dor de estômago tem algum motivo, né? Pode ser alguma emoção que ela retraiu, que ela segurou, né? Alguma coisa tá errada ali. Então a gente vai, busca nessa causa e depois faz a indicação para ela ir tomando, né? Porque não existe assim, para dor de estômago, ou para insônia, ou para isso ou para aquilo. A gente sempre tem que ir lá na raiz, né? Puxar Entendo. essa questão do por que começou isso, né? Quando começou? Porque sempre tem um motivo, né, Diego? E às vezes a pessoa nem percebe o porquê, né? Então, com muita Ótimo. análise, muito estudo, a gente consegue perceber e passar isso para ela. E daí, com o passar do tempo, usando as outras técnicas também, ela vai conseguir entender o porquê da dor de estômago. Ótimo. Então, por um exemplo, então uma pessoa ela vai à primeira consulta e nessa consulta você vai fazer um levantamento do histórico de vida dela, como ela se sente também hoje e vai passar um floral para ela, isso? Isso. E a partir daí ela volta quantas sessões? Ou isso também varia de pessoa para pessoa? E o floral que Vai. você deu, por um exemplo, a primeira vez, ele vai, ele é o mesmo que você vai receitar quando acabar? Ou você vai mudando também as essências deste floral de acordo conforme também a pessoa vai mudando? Como é que funciona? Não, a gente vai acompanhando, né? Pelo menos aquele mínimo de tempo ali, que foi que eu disse antes, dos 6 meses, né? Pode ser que seja antes, pode ser que seja mais tempo, né? Só que a gente precisa colocar um tempo, né? Então, conforme semanalmente a gente vai conversando com a pessoa nos atendimentos, vai identificando as necessidades dela, a gente já vai conseguindo ver quanto tempo Uhum. talvez ela tenha que, né, vir no atendimento. Então, cada pessoa é uma pessoa. Isso é bem variável mesmo. E até porque, Então, assim, na verdade, as essências também têm um tempo de agir, né? Tem pessoas que nos relatam que 20 dias elas já estavam sentindo alguns sintomas, assim, diferentes, né? Algumas emoções estavam vindo à tona. E outras demoram um mês, demora dois, né? Então, não tem como a gente precisar. Cada pessoa é uma pessoa, né? e também o Tem que grau de seguir. percepção que a pessoa tem de si mesma, né? Porque às vezes a Tá? gente encontra algumas pessoas que elas não, elas têm dificuldade nessa autopercepção
de como ela está, ou enfim, né, o que que ela está sentindo, ou então o que mudou para ela desde o início, tanto de um tratamento terapêutico ou até mesmo do uso dos florais. Então, outra questão. Então, quer dizer que se uma pessoa, por exemplo, ela começou o tratamento com florais para tratar insônia, depressão, ansiedade, por um exemplo, tá? Aí você vai Uhum. receitar para a pessoa o floral específico para ela, ok. Depois de um mês, vamos supor que ela já esteja melhor da ansiedade e da depressão, mas ainda persiste o sintoma, digamos assim, da insônia. E aflorou, ou conforme ela tratou uns, ela foi percebendo outros sintomas que antes ela não percebia. Não que seja contraindicação ou uh, questões do floral que mudou ali os sentimentos. É que ela começou a se autoconhecer melhor e ela percebeu que antes ela só via esses sentimentos e agora ela consegue perceber outros. Então, quer dizer que o floral pode ser também alterado ao longo do tratamento, o tipo de essência que é passado para ela, é isso? Com certeza, a gente vai alterando, né? Conforme a necessidade, vai acrescentando, coloca um, tira, né? Isso depende Uhum, da questão que a pessoa vir trazer, né? Nas sessões. Mas a gente vai avaliando isso, com certeza. entendi. E a pessoa, por um exemplo, vamos por assim, então aí ela foi lá e tratou, lá no, digamos assim, no terceiro mês, digamos que ela não tenha mais ansiedade, nem depressão e nem insônia, né? Usando esse mesmo exemplo. Ela já não sente mais isso. É indicado que ela continue tomando por mais quanto tempo, ou ela para e como é que funciona essa situação, assim? A gente vai conversar com ela, vai ver se realmente, né, esses sintomas foram, né? Uhum, Saíram dela, né? Não tá mais sentindo nada. Mas a gente sempre indica continuar um pouquinho mais, né? Porque às uhum, vezes pode ser que, né, seja impressão da pessoa, né, que acha que passou e talvez não. Então a gente sempre indica, vamos, na hora que ela esquecer, começar a esquecer de tomar o floral, ou que às vezes o gosto dele mudar, talvez seja a hora dela parar, né? Mas enquanto uma ela boa sentir, dica. né? Uhum, Quando ela sentir a necessidade de usar ele, porque a pessoa, quando ela começa a tomar corretamente, ela vai sentir a necessidade de tomar exatamente naquele horário, né? Elas ficam uhum, assim bem regradas, né? E quando ela começar a ótimo. esquecer ou o gosto mudar, é porque talvez ela não precise mais, né? Entendi. É uma ótima percepção e exemplo, até para a pessoa, então, que faz uso do floral, entender que às vezes, se aquele gosto alterar, né, ao paladar dela, pode ser já um indício de que ela não precise mais daquela substância específica, daquela essência. Pode ser que ela precise de outras, ou talvez seja o momento de dar uma pausa e ver como que ela se sai sem o uso do floral. Isso. E se uma Exato. pessoa, por um exemplo, uma pessoa assim toma há muito tempo, e existe assim algum problema que pode dar para a pessoa? Eu vou dar aqui um exemplo. Faz de conta que uma pessoa, ela, né, foi tomando ou por conta mesmo, ela comprou daqueles florais de farmácia, que é um floral pronto, porém trata Uhum. apenas um sintoma, e de repente existe alguma contraindicação se ela ficar, por exemplo, tomando por conta o floral que ela compra sem ir em algum especialista da área? A gente sempre indica que tem que ter o acompanhamento, né? Apesar dele ser uma essência natural, que vai pequena quantidade de álcool ou outra substância, né? Só para manter ali a composição, mas o ideal é ter o acompanhamento, né? Porque às Uhum. vezes a pessoa não toma corretamente, né?
Ela compra na farmácia, mas ela não toma as 4 vezes, ou ela toma muitas gotinhas, excesso de gotas, né, que também não vai ser legal, ou ela toma em Uhum. horários assim muito próximos. Então eu acho, né, tem que ter o acompanhamento. Tem que ter o acompanhamento terapêutico para ser válido, né, para fazer o efeito que a pessoa realmente busca. E se automedicar é complicado, né? É um risco Uhum. que ela está correndo. Sim. Então, então não é indicado então que a pessoa tome pelo tempo que ela achar melhor, mesmo não tendo contraindicações, vamos dizer assim, porque é justamente esse acompanhamento terapêutico, é esse acompanhamento com o profissional que trabalha com os florais que vai auxiliar ela, então, para que tenha um resultado mais efetivo, um resultado mais visível, né? Mais significativo para a mudança dessa pessoa. Outra pergunta também muito importante que eu quero fazer é o seguinte: quem toma algum tipo de medicamento ou faz uso contínuo de alguns medicamentos, pode também tomar florais? Como é que funciona nesse caso? Ele não vai interferir em questão de quem usa algum medicamento, né? De forma alguma, ele só vai mesmo fazer aquilo que é da essência dele, ele vai auxiliar, né? Então, ele Uhum, pode até potencializar, né? A cura, digamos, a autocura, né? Mas ele não vai interferir, não uhum. vai interferir de forma alguma. Ótimo. Pode tomar o medicamento que for, que a pessoa não vai sentir nenhuma interferência quanto a isso. É Uhum. bem tranquilo. Então, por um exemplo, uma pessoa que então já faz uso, digamos, de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, enfim, que às vezes até mesmo tem alguma doença, vamos dizer assim, crônica, como por exemplo diabetes, ou até mesmo outras doenças, a pessoa pode fazer uso de floral tranquilo. Claro que a Pode, gente indica que tenha esse acompanhamento terapêutico, alguém isso, né, que a pessoa busque um profissional da mesma maneira que busca um médico para receitar um remédio, é necessário que busque um profissional habilitado para trabalhar com as essências corretas voltada para ela, mas um não interfere no outro, nem o não. medicamento não interfere nas essências, digamos assim como as essências dos florais não interferem ou cortam, por um exemplo, ou alteram o efeito do medicamento, é isso? Isso. Eles só vão fazer o acompanhamento, né, Diego? Mas a Uhum, gente sempre fala, a pessoa está tomando o uso do medicamento, ela não vai parar de fazer aquele uso, né? Ela é acompanhada uhum, por psiquiatra, por psicólogos, por outros especialistas, né? Ela vai continuar sendo. Ele só vai uhum. fazer um tratamento, né? Na vida da pessoa. Só isso. Ótimo, ótimo. E Cris, por um exemplo assim, ó, quem, por um exemplo, tem vícios, pode ser tratado também com florais? Sim, pode Sim. também. Uhum. Pode. Então, por um exemplo, uma pessoa que tenha vício de nicotina, né, no caso cigarro, ou então álcool, alcoolismo e até mesmo outras drogas, então elas podem fazer uso também dos florais, isso? Sim, porque como a gente vai fazer o acompanhamento terapêutico, né? E vai se Uhum, utilizar de outras técnicas, então a gente vai estar auxiliando já essa pessoa que tem algum tipo de vício, né? Tem alguma uhum. dependência química, digamos assim, Isso. e vai poder sim indicar um floral Uhum. adequado para ela, com certeza. Entendi. Então, se a pessoa, por exemplo, faz uso de, vamos supor, tabaco, álcool ou até mesmo outros tipos de drogas, vamos dizer assim, então aí essa pessoa ela tem que avisar, ó, eu fumo, ó, eu bebo no fim de semana, ou coisas assim. Ou vamos supor assim, eu digo em caso de pessoas, por exemplo, que fazem uso de álcool esporadicamente.
tá? Não o caso exatamente de alcoolismo. O floral também é diferenciado? Como é que funciona nesses casos? Se a pessoa faz uso de álcool esporadicamente? Isso, digamos assim, em festas, em fim de semana, ou então na balada, embora não é para ter balada nessa época, mas enfim, né? Pessoas assim, por exemplo, vou dar aqui exemplos de jovens Uhum, que bebem nos fins de semana ou em alguma reunião com os amigos, enfim, coisas assim. O álcool, no caso, ele cortaria o efeito dos florais, porque a gente tem, por exemplo, alguns medicamentos que, aliás, todo medicamento, remédio, né, indicado pelo médico, não é sim, indicado que faça uso de bebida alcoólica, por exemplo, durante o tratamento. Mas, sim. embora existam alguns comprimidos, enfim, remédios que não tem problema se você fazer o uso de álcool, não cortaria, digamos assim, o efeito daquele Sim. medicamento. Como é que isso funciona com os florais? Não existe problema quanto a isso, né, Diego? Claro que não vai misturar, não vai usar o floral no mesmo momento que estiver bebendo, né? Existem os Uhum, horários, né, que a pessoa vai ter que acostumar a utilizar eles, né? São horários que ela mesma vai escolher, mas não tem uhum, problema. Ela pode tomar a sua bebida no final uhum, de semana, né? Não vai ter uhum. interferência também. Ótimo. E cigarro interfere, Cris? Não, também. Não tem questão de interferência também com cigarro. Uhum. Problema não. Ótimo. Uhum. Pode até diminuir o uso, né? Porque Aham. depende ali da situação da ansiedade, né? Vai, com Uhum. certeza, vai diminuir até esse uso de cigarro, né? Ela vai estar Isso. mais segura de si, Aham. né? Acredito que vai Isso. diminuindo até a vontade de fumar, né? E, Cris, agora uma pergunta de terapeuta para terapeuta. Ah, olha só. Eh, Quais são os sintomas mais comuns que você recebe, assim, por exemplo, nos teus atendimentos, assim, que as pessoas mais procuram em questões, por um exemplo, para tratar através dos florais? O que mais que elas chegam, por um exemplo, assim, ó, que tipos de queixas, por um exemplo, são as mais comuns as pessoas chegarem e dizer, eu sofro com isso, ou acontece isso comigo, ou outras coisas. Quais são as principais queixas que as pessoas chegam até você para solicitar, então, aí a ajuda dos florais? A ansiedade é a número um, né? Tem Uhum, depressão, insônia também. Tem muita gente com insônia. Problemas assim no trabalho, estresse, impaciência, né? Não consegue lidar com o dia a dia, com seus problemas. uhum. Problemas físicos também, né? As doenças que a pessoa já tem, né? Os seus diagnósticos. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que esses são os mais comuns, assim, geralmente. Uhum, Sempre tem entendo. ansiedade, insônia, né? Uhum. Depressão, Então, por um questão exemplo, também da autoestima. se a Autoestima pessoa também tem tem autoestima, sim, autoestima. ótimo. Aham. Então, ou seja, existe um floral para cada situação, uma essência para cada uma situação, é isso? E aí, a partir dos sintomas que a pessoa apresenta, você faz aí vamos supor, eu vou usar um termo, não sei se é esse que se usa, mas enfim, é feito um composto exatamente para os sintomas que ela sente, é isso? Perfeito, Muito bem, dessa forma. muito bem. Aham. Cris, aproveitando, antes da gente encerrar e também já aproveitando e agradecer por você estar aqui, né, esclarecendo para nós, aceitou meu convite já de primeira. Essa live já era para a gente ter, né, feito ela alguns dias atrás, mas eu acredito sempre que tudo sai no momento certo. E antes mesmo, antes propriamente dito da gente acabar,
eu gostaria que você passasse o teu contato, como que, por exemplo, os meus seguidores vão encontrar a Cris, aonde vão encontrar a Cris. Fala um pouquinho aí para nós, um pouquinho sobre os teus contatos. Por exemplo, eu quero tratar a minha ansiedade através de floral. Então, como é que eu faço para encontrar a Cris? Como que eu faço para falar com a Cris? Ou então agendar um horário? Se você faz atendimento online ou não, é só presencial. Como é que funciona aí essa questão aí profissional da Cris? Como é que a gente encontra a Cris? Então, tem no Instagram, é Cris Paim, com M de mãe, né? Tudo junto. 03, podem me achar. Vai estar terapia holística, né? Vacaria. Eu atendo online também e presencial. Na mesma bio ali vai ter o meu contato do WhatsApp, também que a pessoa pode mandar mensagem, ou também no direct, né? Eu vou estar respondendo, a gente pode estar agendando o atendimento. E você tem Face, Cris? Tem sim. É o mesmo também, Cris Paim. Só que tem um acento Aham. daí. Tá. Mas Não, é não, mas eu acho que se a pessoa então digitar Cris Paim, já isso. vai, já vai aparecer. E o Tem a fone página Whats? também, tem a Oi? página Seja Luz, que é uma página do Face, Ah, que também que legal. tem Aham, é muito consultas, legal. Eu né? já curti. Eu já É, curti a página Seja Luz. É muito sim. legal. Inclusive a Cris, né? Cris também tá sempre postando, né? Conteúdo diariamente, né, Cris? Ajudando tantas pessoas aí. Então, se você ainda não segue a Cris, vai lá. Tá esperando o quê? Vai lá, transforma a tua vida. Digita aí, pesquisa Cris Paim 03, que é o contato aqui no Instagram. E também você vai encontrar os atendimentos dela, você pode agendar através de atendimentos presenciais, ou então você pode responder esse questionário, digamos assim, essa anamnese que ela faz dos teus sintomas através também de forma online, né? Sem precisar sair de casa, ela também pode te enviar a receita, né, do floral direto para você, através também do online, né, Cris? Através de e-mail. E também você vai encontrar Cris Paim também no Facebook, é isso? Isso, Muito perfeito. bem. Então, Cris, eu quero te agradecer, Flor, do fundo do meu coração, por estar aí, separar esse tempinho aí da tua noite, né? Eu ia dizer do final do dia, mas na verdade nós já iniciamos noite, né, a live, e agradecer pela pelas tuas explicações, né? Acredito que tanto para quem já conhece o trabalho dos florais, como também para pessoas que não tinham noção de como funciona e como funcionava, então agora estão aí bem mais esclarecidas, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, tá? E eu que te E eu agradeço. espero, imagina, e eu espero, inclusive em breve, né, Cris? Eu já lancei o desafio para a Cris, nós vamos falar numa próxima live, em outro momento também, de outros assuntos também voltados aí na área terapêutica, né? Então eu sei, tá, pessoal? Já vou aqui dar vamos dizer assim, um spoiler, né? Porque agora se usa muito esses termos aí, então eu já vou dar aí uma pontinha assim do que o que vai vir aí pela frente com lives entre eu e a Cris. A Cris trabalha também com mapa numerológico. Eu já fiz o meu. Será que você vai Ah, se interessar aí também em fazer o teu? Eu adorei saber as informações. Inclusive, a gente descobre missão de vida, a gente descobre o mês, por exemplo, do dinheiro, ou coisas que vão, assim, que existem tendências a acontecer naquele mês, ou dia, ou até mesmo ano. É maravilhoso fazer um mapa numerológico. E também trabalha com reiki, né, Cris? Nós somos também irmãos de reiki, né? Porque eu também trabalho com reiki. E a Cris também trabalha com reiki, trabalha com cristais, enfim, a Cris trabalha com várias linhas terapêuticas, vamos dizer assim, e que com certeza para você que é um buscador,
que é um desperto, também aí eu estou aí indicando os trabalhos da Cris, ok? Então, só para lembrar mais uma vez, encontra Cris Paim e segue aí no Instagram, CrisPaim03 é o perfil dela no Instagram. E também Cris Paim você vai encontrar no Facebook. E então, assim a gente dá o seu fim da nossa live de hoje. E mais uma vez, muito obrigado a você, Cris, e muito obrigado a todos que assistiram aqui e acompanharam a live conosco, ok? Obrigada a Um todos beijo também. no coração e até a próxima. É.